pessoal, tudo bem? Meu nome é Virgínio Corriere. O objetivo deste vídeo inicial é apresentar o canal No Ar com Corriere, com a minha história. Vocês me conhecendo vão entender um pouco mais da minha paixão pela aviação, a minha paixão por história de vida, a minha paixão por conhecer pessoas, lugares, experiências diferentes. Começo aqui manuseando o livro que é o primeiro livro que eu tive na vida, o livro do meu nascimento. E aqui consta que eu nasci no dia 9 de abril de 67, às 2h19, na Clínica São Gabriel, no Rio de Janeiro. Meus pais, Virgínio Cruz de Castro, mãe Yara Corriere de Castro. E aqui tem muita coisa, aquela peso de neném, o que eu ganhei, quem me visitou. Já se passam aí mais de 58 anos e eu tentei resumir em algumas páginas tudo aquilo que eu vivi, principalmente na minha vida profissional, para deixar de legado para a minha família, meus amigos, para jovens, para aqueles que se interessarem pelos assuntos que a gente vai comentar aqui neste canal, No Ar com Corriere, tá bom? Eu vou começar do início, uma frase muito marcante na minha vida, que é uma frase existente na Academia Militar das Agulhas Negras. Cadete, ides comandar, aprendei a obedecer. Quando vi essa frase no topo do edifício do refeitório da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, no momento anterior ao café da manhã, a fome não me permitiu perceber o quanto ela seria útil no futuro. Foi como um conselho de pai. A gente ouve, não entende, a vida segue e só mais tarde a gente dá valor. Eu ingressei na AMAN com 16 anos de idade, berço do oficialato do Exército Brasileiro, em fevereiro de 1984. Passei meus anos dourados em um rígido regime de internato e graduei-me oficial de infantaria 4 anos mais tarde. As dúvidas eram muitas, a ansiedade imensa, mas lá estava eu e diversos amigos, todos afastados de nossos lares e famílias, para abraçarmos nossa escolha profissional. Eu venho de uma família, por parte de pai, composta por militares, todos do Exército. Tive uma infância normal, com 2 irmãs e um irmão, num lar brasileiro. Meu pai, oficial do Exército. Minha mãe, uma guerreira, que acompanhava a carreira do marido e se dedicava aos filhos e ao lar. Meus estudos ocorreram em escolas públicas, com exceção da 6ª série, quando frequentei um colégio particular. A aviação entrou na minha vida antes dos 10 anos de idade. Meu pai servia na AMAN. Quando recebeu a notícia, em 1975, ele fora nomeado comandante da Colônia Militar do Oiapoque, unidade do Exército, sediada em Clevelândia do Norte, no Oiapoque, Amapá. Foi um susto. Só se chegava ao Oiapoque de avião ou em pequenas embarcações, navegando pelo rio Oiapoque. Não havia televisão, rádio, telefone, enfim. Para além do susto, houve uma grande apreensão em toda a família. Embarcamos em um voo da aviação comercial disponível na época. Não me recordo a empresa, era Varig, VASP, não me recordo. Do Rio de Janeiro para Belém do Pará. De lá, seguimos para o Oiapoque em um C-47 da Força Aérea Brasileira, FAB. Naquele dia, nasceu minha paixão pela aviação. É incrível, mas até hoje consigo me lembrar do cheiro da gasolina do avião, do ruído dos motores, dos passageiros sentados em bancos laterais, da escala na cidade do Amapá, etc. Foi fascinante. Clevelândia era um mundo completamente diferente de Resende, no Rio de Janeiro, sede da AMAN. Vivíamos em uma casa, no meio da selva amazônica, às margens do rio Oiapoque. Eu passava o dia inteiro descalço, jogando bola, pescando, brincando. Estudei na escola pública local à noite. Era a única disponível. Sim, as aulas eram noturnas porque os professores eram militares da colônia. Durante o dia, cumpriam expediente no quartel e à noite lecionavam. Era assim em quase todas as organizações militares de fronteira, tudo reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, MEC, à época. No final da missão, na colônia militar do Oiapoque, meu pai foi transferido para servir em Brasília, Distrito Federal, para onde nos mudamos no fim de 1977. Em Brasília, estudei 1 ano em escola particular e, em 1979, ingressei no Colégio Militar de Brasília, CMB, recém-inaugurado, onde cursei da 7ª série ao final do ensino médio, formando-me em 1983. A opção por seguir carreira no Exército teve forte influência familiar e de vários amigos do CMB. Eu já era apaixonado por aviação, mas não fui incentivado a tentar ingressar na Academia da Força Aérea AFA.
Minha mãe é mineira de Barbacena, sede da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, EPICAR. Era um tempo em que acidentes aéreos eram mais frequentes e creio que a falta de estímulo tenha vindo desse medo de acidentes. Voltando à chegada à AMAN, a fase inicial de adaptação foi desafiadora. A disciplina era rígida, horários apertados, cobranças de toda ordem, muito estudo, muito treinamento básico militar, enfim, tudo novo. A exceção se dava aos colegas oriundos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ESPECEX, em Campinas, São Paulo, que já haviam cursado os 3 anos do científico, também em internato, e recebido boa parte da formação militar. Os 4 anos na AMAN foram uma verdadeira escola de liderança. Dada a importância desse tema, vou compartilhar algumas convicções a respeito. A frase citada no início, cadete, ides comandar, aprendei a obedecer, está gravada no alto do prédio do refeitório dos cadetes, de frente para o pátio onde, diariamente, antes do café da manhã, do almoço e do jantar, formávamos antes de entrar. Assim, líamos essas palavras todos os dias, as quais aos poucos fizeram sentido. Hoje, entendo a importância de se conhecer o elementar, aquilo que a ponta da linha faz com profundidade, para liderar um time. Compreensão que está diretamente ligada aos pilares sobre os quais o Exército se sustenta, a hierarquia e a disciplina. A AMAN forma os oficiais de carreira do Exército Brasileiro. No primeiro ano, fazemos tudo o que um soldado faz. No segundo, aprendemos as missões afetas ao cabo. No terceiro, somos preparados para ser sargento. Somente no 4º e último ano, passamos a desempenhar, de fato, as funções de oficial. Na academia, estudamos tanto matérias civis como militares. Estudamos muito língua portuguesa, direito, matemática, física, filosofia, mecânica, entre muitas outras disciplinas em nível universitário. Na parte militar, formamo-nos bacharéis em operações militares, na civil, em administração. Liderança sempre foi um tema de extrema importância para o militar. Nesse quesito, a diferença entre a liderança militar e a liderança em geral. Na liderança militar, muitas vezes, seus subordinados vão segui-lo em uma missão que pode levá-los à morte. Condicionante que influencia estudos, treinamento e práticas até em níveis extremos. 4 anos de internato no auge da juventude não são fáceis. Éramos liberados para viajar nos fins de semana, normalmente aos sábados, retornando aos domingos antes da meia-noite. Claro, tínhamos feriados e férias no meio e no final do ano. A distância de Brasília dificultava aproveitar os feriados. Não me arrependo. Tudo o que aprendi me ajudou muito. As lições de liderança aprendidas na AMAN me permitiram exercitá-las. Aprendi, desde o primeiro ano, que teoria não basta. Estudar não basta. Há algo que já vem no DNA e maximiza a aptidão para liderar. Conheci, na minha carreira, inúmeros chefes e vários líderes. Todos tiveram a mesma formação, mas nem todos se tornaram líderes. Quando estava na AMAN, o Exército decidiu recriar a sua aviação. Pronto, ali estava a minha chance de ir atrás da minha paixão. Agora com autonomia para tomar minhas decisões, pois estava fora de casa. Em dezembro de 1984, concluí o curso de infantaria e fui promovido a aspirante a oficial. Escolhi, por mérito, servir no 42º Batalhão de Infantaria Motorizado, unidade hoje extinta, situada em Goiânia, estado de Goiás, pela proximidade de Brasília, onde boa parte dos meus amigos de infância residia. Queria recuperar um pouco o tempo de internato com a turma. Em Goiânia, pesquisei sobre as exigências para ingressar na aviação do Exército e descobri que possuir alguma experiência em aviação ajudava. De imediato, comecei o curso de piloto privado de avião. Tive o privilégio de voar pouco mais de 40 horas em um Cherokee 140, na AHV Escola de Aviação. Nunca esquecerei o primeiro voo e o voo solo. Mágicos! Voar é a melhor coisa do mundo. Em 1989, solicitei o ingresso na aviação do Exército. Ainda naquele ano, realizei os exames médicos e psicotécnicos na Força Aérea Brasileira. O Exército ainda não possuía escola própria de formação de pilotos. Então, parte dos selecionados fazia o curso de piloto de helicóptero na Marinha e a outra parte na FAB.
Em 1990, passei 3 meses na AFA, em Pirassununga, São Paulo, aprendendo toda a parte teórica de aviação. Em 1991, realizei o curso prático no primeiro do 11 Grupo de Aviação, da FAB, no Guarujá, São Paulo, voando a aeronave Esquilo. Ainda em 1991, casei-me e fui classificado no então 1º Batalhão de Aviação do Exército, o 1º BAVEX, em Taubaté, São Paulo. Estava realizado, meu sonho tornou-se realidade. Minha carreira como oficial de infantaria e também aviador no Exército foi muito gratificante e desafiadora. Em 1992, tive o privilégio de realizar o curso de segurança de voo no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, órgão da FAB. O curso, com duração de 45 dias, despertou em mim uma segunda paixão profissional, a segurança de voo. O universo da prevenção de acidentes é sedutor. Como aviador, aprendi a respeitar a máquina e todos os fatores que influenciam um voo. Ensinei outros militares a voar. Evoluí tecnicamente ao longo do tempo. Foi uma experiência fantástica. Como oficial, enfrentei inúmeros desafios inerentes à carreira. Contarei um pouco sobre 2 deles. Entre 2006 e 2007, tive a oportunidade de servir como observador militar brasileiro na Missão das Nações Unidas no Sudão, UNIMIS. O grande desafio foi atuar em um ambiente marcado pela instabilidade, onde o Acordo de Paz Abrangente, assinado em 2005, ainda estava em fase inicial de implementação. Nosso papel exigia uma postura neutra e firme, equilibrando a responsabilidade de monitorar o cessar-fogo e apoiar o processo de paz com as dificuldades práticas de deslocamento em áreas remotas, a escassez de recursos e as limitações de comunicação. Além disso, o afastamento prolongado da família impunha um peso emocional constante, exigindo resiliência para lidar com a saudade e a incerteza do dia a dia em uma região tão distante e desafiadora. De dezembro de 2012 a dezembro de 2014, tive a honra de comandar o Batalhão da Guarda Presidencial, em Brasília, unidade de elite do Exército Brasileiro, responsável pela execução da guarda e do cerimonial da Presidência da República, de chefes de Estado e do corpo diplomático, bem como pelo emprego em operações de garantia da lei e da ordem e pela representação do Exército e do país em diversas solenidades e eventos oficiais. O cargo constituiu um dos maiores desafios de liderança da minha carreira, exigindo disciplina, preparo e atenção constante aos detalhes em atividades que iam desde complexas operações de segurança até cerimônias de grande visibilidade nacional e internacional. A função também envolvia a responsabilidade direta por quase 2.000 militares, coordenando treinamentos, missões e assegurando a manutenção dos elevados padrões de excelência e prontidão que sempre caracterizaram a unidade. Desde cedo, procurei ser humilde, no sentido de respeitar individualidades e sempre ouvir o que o outro tem a dizer, independentemente do grau hierárquico. Líderes precisam escutar. Certa vez, um comandante disse: não deve existir hierarquia de ideias. No entanto, uma vez tomada a decisão, se você for realmente um líder, todos irão respeitá-la e adotá-la como sendo a deles também. Sempre observei muito as pessoas. Aprendi com muita gente, chefes, subordinados, amigos, professores, meus pais e minha família, esposa, filha, um filho e 2 netas. A propósito, não se pode medir a relevância de uma estrutura familiar sólida para o desempenho de um líder. A sua história de vida, de algum modo, sempre vai inspirar pessoas. Avançando alguns anos, em 2015, optei pela reserva e por buscar uma oportunidade na aviação civil. A transição foi mais rápida e tranquila do que eu e minha família imaginavam. Poucas semanas após ingressar na reserva, fui selecionado para o cargo de coordenador de segurança de voo de uma grande operadora offshore, no Brasil. Continuei com residência fixa em Brasília e passei a me deslocar semanalmente para o Rio de Janeiro, sede da empresa. Foram 2 anos enriquecedores. Era meu primeiro trabalho no mundo civil e em um setor sobre o qual conhecia muito pouco, a aviação offshore. A operação offshore exige padrões de segurança elevadíssimos, considerando os riscos envolvidos da atividade. O primeiro desafio foi entender com profundidade os detalhes da operação.
Recebi muito apoio nesse período. Encontrei profissionais altamente competentes e dedicados, com os quais tive o privilégio de trabalhar. A segurança de voo é transversal em uma empresa aérea. Envolve todos os setores, sem exceção. Ser um bom líder ajuda muito no desempenho dessa função. Para mim, liderança é o atributo principal de um gestor de segurança. Seu conhecimento, postura, dedicação, discrição e habilidade para tratar de temas sensíveis ajudam no desempenho de suas tarefas. Ele precisa ter sabedoria para convencer pessoas de diferentes especializações e níveis hierárquicos sobre o valor mais alto da organização: segurança. Após 2 anos no offshore, surgiu a oportunidade de gerenciar o setor de AVSEC em uma companhia de linha aérea comercial em São Paulo. Algo inédito para mim. O processo seletivo foi longo, durando quase 6 meses e envolvendo 6 entrevistas, sendo a última com o CEO. Desde a primeira conversa, quando me perguntaram sobre minhas competências para ser gerente de security da empresa, fui muito claro. A aviação é minha paixão. Segurança, seja ela safety ou security, faz parte da minha vida. Nunca trabalhei com AVSEC, mas vou me dedicar ao máximo para aprender. E assim foi. Depois, me contaram que, no início, o time estava apreensivo com a minha chegada. Afinal, um coronel do exército chegando poderia trazer a ideia de uma gestão austera. Logo no primeiro dia, reuni a equipe e me apresentei. Fui sucinto, sincero e procurei estabelecer um clima leve desde o início. Deu certo. Foram anos incríveis. Encontrei profissionais sérios, excelentes, com desempenhos admiráveis e seres humanos fantásticos. Aos poucos, aprendi com eles o complexo e reguladíssimo universo do AVSEC. Nos tornamos amigos e trabalhamos bastante, sempre com muito respeito. Infelizmente, a equipe se desfez em meados de 2019, com o encerramento das operações da empresa. Ainda em 2019, passei a integrar uma associação latino-americana de transporte aéreo como diretor de segurança operacional e operações de voo. Mesmo com 31 anos no Exército, 2 anos no offshore e 2 em uma companhia aérea, a adaptação foi um pouco mais difícil. A transição para o novo cargo coincidiu com um cenário inesperado, a pandemia de Covid-19. De um dia para o outro, reuniões presenciais, visitas técnicas e encontros com colegas foram substituídos por telas e microfones. Para alguém habituado a interagir diretamente, olhando nos olhos e percebendo o ambiente ao redor, o impacto foi enorme. Foi preciso reaprender a liderar à distância, conduzindo uma equipe diversa em cultura e idiomas, além de encontrar novas formas de preservar o engajamento e a confiança mútua. No início, confesso, estranhei. O silêncio de casa contrastava com o ritmo intenso de um escritório ou de um hangar. Aos poucos, criei uma rotina disciplinada, reservando horários fixos para reuniões remotas, alinhamentos rápidos e conversas informais. Mesmo distante fisicamente, estar presente e disponível, atento aos detalhes e ao tom de voz, ganhavam ainda mais importância quando não havia o contato pessoal. Essa experiência me mostrou que liderar à distância exige uma comunicação ainda mais clara, ouvir com mais atenção e, acima de tudo, ter mais empatia. A tecnologia foi só a ferramenta. O verdadeiro desafio foi manter a conexão humana. No fim, percebi que liderar não depende tanto de onde estamos, mas de como fazemos as pessoas sentirem que integram uma equipe. Um líder deve contribuir para o crescimento pessoal e profissional de seus subordinados. Sempre incentivei e apoiei isso. Jamais atuei para prejudicar um bom profissional. Procurei ser franco, elogiando no coletivo e corrigindo no particular, quando necessário. Um líder deve acompanhar o crescimento de quem um dia foi seu subordinado. Até hoje, procuro manter contato com a maioria daqueles com quem tive o privilégio de trabalhar. Fico muito feliz quando os vejo evoluindo. É uma sensação gratificante. Um líder deve pavimentar o caminho para que as pessoas tenham sucesso. Um líder não pode ser individualista. Se você pode fazer isso, é porque chegou a algum lugar de destaque. Faça o bem sempre. Como em qualquer trajetória pessoal ou profissional, obstáculos surgem. Comigo não foi diferente. Passei por momentos delicados, como qualquer pessoa. Nessas horas, um líder
deve ser capaz de separar as coisas. Seus subordinados não têm culpa dos seus problemas. É preciso ter autocontrole para não contaminar o ambiente com suas frustrações. Um líder deve abraçar os problemas e conflitos de seus subordinados, jamais contaminá-los com os seus. Sim, você pode compartilhar o que está vivendo, mas de forma leve, e verá como a energia de todos pode ajudá-lo a superar obstáculos. Não sei explicar o motivo, mas quanto mais grave a situação, mais calmo consigo ficar para enfrentá-la. Certa vez, quando eu era comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, o BGP, em Brasília, um oficial entrou ofegante na minha sala para relatar um problema que, para ele, era gravíssimo. Perguntei: alguém morreu ou algo assim está na iminência de acontecer? Ele disse que não. Então respondi: bem, dessa forma, seja o que for, vamos encontrar uma solução. Sente-se e me conte com calma o que está acontecendo. E assim foi. Este exemplo mostra outra qualidade essencial do líder: tranquilidade, qualquer que seja a situação. Em alguns momentos, decisões precisam ser rápidas. Nem sempre a rapidez ajuda, mas, se for acompanhada de pressão excessiva, não ajudará de jeito nenhum. Compartilhar a minha história é uma alegria e uma honra. Sinto-me lisonjeado por ter conhecido pessoas que são tão admiradas e, entre elas, hoje, tenho vários amigos. É impressionante como as imensas distâncias da aviação formam amizades tão sólidas. Consegue ser ao mesmo tempo gigantesca e tão pequena. Conheci muita gente nesses mais de 10 anos de aviação civil. Nossa indústria é diferente, altamente regulada, obcecada por segurança, suscetível a comentários maliciosos e especulações pouco úteis. Buscamos incessante e incansavelmente identificar riscos, inovando e fortalecendo as formas de mitigá-los. Quando ocorre um acidente, nos fragilizamos. Afinal, lidamos com vidas humanas todos os dias. Nesse setor, a liderança verdadeira é indispensável. Os responsáveis por entrevistas em processos seletivos enfrentam o enorme desafio de identificar perfis adequados para integrar o setor. Como saber se aquele candidato é um líder ou apenas mais um chefe? Eu não tenho a resposta exata. Minha história resumida, algumas experiências e convicções estão sintetizadas neste vídeo. Um registro para meus amigos, para os amigos do canal, familiares e profissionais da aviação. Todos me ajudaram e muito, meu muito obrigado. Aos mais jovens, inspirem-se em bons exemplos, conversem com os mais experientes, estudem a história, estudem. Um abração, pessoal.